Queridos irmãos, nós estamos falando nas khutbas aqui, tentando levar uma informação, levar um benefício para você e também para mim, em toda sexta-feira, para que a gente saia da mesquita melhor do que quando nós entramos. E é necessário não passarmos esse tempo só para cumprir tabela, só para cumprir uma obrigação. Não, não é isso. É mais do que isso. Você não pode colocar na tua cabeça que você está vindo aqui para cumprir uma obrigação. Se esse é o seu pensamento, você perdeu a essência. Você perdeu a essência da Salat Jum'ah. Você perdeu a essência de toda a recompensa. Nenhum comerciante abre a sua empresa, a sua loja, simplesmente para fazer a sua obrigação. Ele vai atrás do lucro, e quanto mais lucro, melhor. E não tem fim, não tem limite para o lucro, quanto mais melhor. Você veio para a casa de Deus e existe uma recompensa imensa aqui dentro. Não se contente em praticar a sua obrigação, cumprir tabela, fiz a minha obrigação, está pago. Não! É um pensamento muito pequeno isso, é muito pobre isso, e você merece mais do que isso. Você tem que se dedicar e dedicar a você mais do que isso, do que simplesmente pagar a obrigação. Você tem uma imensidão de recompensas, de benefícios, de oportunidades. Você se contenta com esse pouco? Não. Dedique-se ao capricho, dedique-se a todas as oportunidades, todos os benefícios. E é esse exemplo que Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, um dos companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, era de Medina, entrou no Islã com 18 anos, se dedicou até passar a ser uma das pessoas que reuniram o Alcorão na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Com 18 anos ele começou a memorizar o Corão, memorizou todo o Corão, adquiriu um conhecimento enorme. E certa vez, numa viagem, ele estava com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu já tinha falado sobre isso num sermão, num discurso, numa khutba anterior, mas nós não completamos. Falamos do básico. Quando ele perguntou, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele, estavam só os dois debaixo da sombra, ao meio-dia, numa viagem. Imagine você junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta te diz, sel, pergunte, peça. Disse para Mu'adh, ó Mu'adh, peça algo. Ele poderia, ya Rasulallah, poderia pedir, peça a Deus que eu seja rico, uma boa esposa, uma boa família. Não, o que ele pensou? Ele pensou não em coisas pequenas, ele não pensou em coisas pequenas, ele pensou na maior das oportunidades e pediu a maior das recompensas. O que ele disse? Disse, ya Rasulallah, dullani ala amalin yuqarribuni min al-jannah wa yubaiduni min al-nar. Ó mensageiro de Deus, me ensine algo que se eu fizer, me aproxima do paraíso e me afasta do inferno. Pronto, é isso, é o ápice do bem, é o ápice das oportunidades, das recompensas. Por quê? Porque se ele pedir o paraíso e Deus lhe dar o paraíso, ele será uma pessoa correta nessa vida, Deus o guiará nessa vida para aquilo que leva ao paraíso e o afastará de tudo, de todas as dúvidas, de todas as situações, de todos os pecados que levam ao inferno. Não pediu pouca coisa, pediu das maiores, a mais sublime,
E ainda temos pessoas, irmãos, que vêm para a oração para pagar a oração, só isso, fazer a obrigação. Está pago hoje, essa cesta está paga, como se estivesse indo para a academia num sufoco danado, está pago hoje. Não, é muito pequeno, você merece mais do que isso, você está acima disso. E aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou a Muad, ele disse, o principal que faz a pessoa entrar no paraíso e fugir, se afastar do inferno, os 5 pilares da prática: ta'budu Allah, la tushriku bihi shay'an, wa tuqimu as-salah, wa tu'ti az-zakah, wa tasumu Ramadan, wa tahujju al-bayt. Adore a Deus sem associar mais ninguém a Ele, pratique a oração, faça o zakat, jejue o mês do Ramadã, faça o Hajj. É isso que te leva ao paraíso e te afasta do fogo do inferno. Se fizer isso, você está livre, você está salvo. Num avião, você tem classe econômica, business class, e você tem a primeira classe. Vai para o mesmo destino, você se contenta com a classe econômica? Você tem que se contentar com a primeira classe, é onde você tem que, só aceite isso, não aceite menos que a primeira classe. Muad, ao perguntou a primeira classe, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olhando para ele, não se contentou em dar o básico para ele. O básico, a obrigação de qualquer muçulmano é testemunhar que Deus é único, praticar a oração 5 vezes ao dia, jejuar o mês do Ramadã, pagar o zakat e fazer a peregrinação. Esse é o básico, é a obrigação de todo muçulmano que diz la ilaha illallah, sendo homem, mulher, sendo pobre, rico, é uma pessoa comum. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olhando para ele, não queria que ele fosse um muçulmano comum, um muçulmano como qualquer, e nem você. Deus não quer, nem de mim, nem de você, que sejamos muçulmanos comuns. E disse para ele, ya Muad, hal adulluka ala abwab al-khair? Ó Muad, quer que eu te ensine as portas do bem, as portas da virtude? Aqui é a hora extra, aqui é onde você muda de classe, não é mais econômica. Agora você quer ir para a primeira classe? Então faça isso. O Rasul sallallahu alaihi wasallam partiu da obrigação para algo voluntário, não é obrigatório, mas é o que te eleva, é o que te purifica, é o que te lapida, é o que te traz autocontrole. Disse para ele, as-sawmu junna, as portas da virtude, as portas da elevação, as portas da lapidação, da elevação espiritual. Aquilo é obrigação, aqui já é o capricho. Aqui você encontra a concentração, aqui você encontra algo que você se dedica a ele, que você não é obrigado a fazer, mas te traz satisfação e te traz todo o benefício. Essas práticas, além da obrigação, é que nos elevam aos olhos de Deus e nos elevam como seres humanos, como devotos. O jejum voluntário é uma proteção contra as tentações, proteção contra os maus pensamentos, proteção contra nossos desejos. Jejuar de segunda e quinta, jejuar os 6 dias de Shawwal, jejuar um jejum voluntário 3 dias da lua cheia, 13, 14, 15 de cada mês lunar, do ciclo lunar. São jejuns voluntários que fazem a pessoa se elevar. É algo a mais que você faz
que não é somente o jejum do Ramadã. E aqui, quando você faz esse jejum voluntário, é aqui que você adquire maior confiança em você. E você se satisfaz consigo. Você, contigo mesmo, você começa a ver que você pode. Diminui a sua ansiedade, eleva a tua coragem, eleva a sua autoconfiança, a sua autoestima é elevada. Quando você faz aquilo que não é obrigatório, por decisão sua, por opção sua, porque Deus quer que nós nos purifiquemos. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala no Corão disse: "Qad aflaha man zakkaha". É bem-aventurado, bem-sucedido aquele que purificar o seu ser, aquele que lapidar o seu ser. A gente não lapida o nosso ser só fazendo o básico, nós lapidamos o nosso ser, lapidamos os nossos pensamentos através daquilo que é voluntário e não é obrigatório. Fazer a doação, الرسول صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. E também a caridade esporádica, ela apaga o pecado, assim como a água apaga o fogo. Ele não está falando do zakah, o zakah é no primeiro. Aqui é a doação que você faz esporádico, por vontade própria. Ninguém está te obrigando, não é uma obrigação, mas você se purifica, você se sobrepõe sobre a sua vontade, sobre o seu amor pelo dinheiro, pela riqueza, pensando nos nossos irmãos necessitados. E quantas pessoas necessitadas nós temos hoje, quantas pessoas oprimidas nós encontramos hoje. Basta ver só um lugar, um exemplo: Gaza. Nossos irmãos palestinos sofrendo, não tem o que comer, não tem nem 1% daquilo que você tem na sua mesa, e eles, através da paciência deles, estão se purificando, se aproximando a Deus. E você pode ser solidário a eles, através da sua súplica, através da sua caridade, através da sua ajuda, através das suas palavras. Você pode se elevar e ser solidário a esses nossos irmãos, se manifestar assim como estão nossos irmãos, pessoas muçulmanas e não muçulmanas, judeus, cristãos, ateus, muçulmanos, nas universidades na Europa e nos Estados Unidos. As universidades hoje, os alunos, estudantes, se rebelando, se manifestando, dando voz a essas pessoas injustiçadas, oprimidas. E aqui no Brasil também já começaram os movimentos, as vozes começaram a soar, querendo a paz, querendo que esse genocídio ele cesse. Você apoiar, você falar, dar voz a essas pessoas injustiçadas, essas pessoas inocentes, essas pessoas indefesas, isso te eleva. Imagine você fazer uma súplica sem ninguém que te veja, sem que ninguém te escute, e você suplica pelo seu irmão, a satisfação que você sente. É assim que nós elevamos, é assim que lapidamos o nosso ser, meu irmão. É assim que tem que ser. Esse é o valor da irmandade. Você suplicar pelo seu irmão sem ele saber é um dos maiores sinais de irmandade. Ele errou, peça a Deus que o perdoe, que o guie, que corrija o seu erro. Você errou, pedir a Deus que te perdoe, pedir desculpas. Como é que a gente eleva o nosso espírito? Como é que a gente consegue se purificar se não for dessa forma? Qad aflaha man zakkaha, bem-sucedida aquela pessoa que
elevar-se, lapidar-se, purificar o seu ser. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. E fracassada a pessoa que rebaixar o seu ser, que sujar o seu ser, que não lapidar o seu ser, que não purificar o seu ser, que mantém o seu ser ligado às questões vis, baixas. Não podemos aceitar que eu esteja numa situação de humilhação. Eu não aceito menos que a primeira classe, eu não aceito menos que o paraíso, eu não aceito menos que toda a recompensa de Deus, mas para isso eu tenho que me dedicar, eu tenho que passar por cima da minha vontade, dos meus desejos, do meu orgulho, da minha vaidade. Tem que ser humilde. Meus irmãos, nós temos um grande desafio todos os dias. Quantos de vocês todos os dias ficam irritados? Às vezes com o cliente, às vezes com o vendedor, às vezes com o chefe, às vezes com o vizinho, às vezes com a esposa, com o marido, com os filhos, às vezes com os amigos, tantas coisas. E o que fazer? Eu não seguro o chefe, eu estouro mesmo, porque eu sou muito franco, eu sou muito sincero. Não, você é descontrolado, filho, você é descontrolado, você tem que se lapidar, você tem que segurar. Quando veio um homem ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Awsini", qala la taghdab. Disse para ele, esse homem pediu ao profeta: "Me dê um conselho", ao mensageiro de Deus disse para ele: "Não fique irritado, não fique enraivecido, não fique nervoso, controle-se, fique calmo". Aí ele pediu um outro conselho novamente, e ele repetiu o mesmo conselho: não fique raivoso, não se enfureça, não fique bravo, não fique nervoso. Terceira vez pediu um outro conselho, e o profeta repetiu os dois primeiros. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quis lapidar esse homem e também a nós, nos mostrou o caminho da elevação. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão é que são tantos ensinamentos, e falar sobre esses ensinamentos e passar correndo por eles não basta, não basta. É necessário cada ponto, cada conselho que o profeta nos fala, devemos prestar atenção, refletir sobre ele, entendê-lo perfeitamente. Porque como que a gente vai crescer? Como que nós vamos melhorar como pessoas, como muçulmanos, como maridos, como esposas, como filhos, como pais, como amigos, como comerciantes, como funcionários, como chefes? Se nós não prestarmos atenção, ou você está esperando uma consultoria vir até o seu trabalho, ou fazer terapia de casal, para falarem aquilo que Deus já te fala e seu mensageiro já te falam há 1400 anos atrás. Tudo, não existe nenhum profissional de desenvolvimento humano que não fala aquilo que Deus e seu mensageiro já falam há 1400 anos atrás. Aí você fala: mas eu não sabia. É porque você não prestou atenção. Nós não prestamos atenção. Lemos o Corão, mas não prestamos atenção. Ouvimos o Hadith, mas não prestamos atenção. Não lemos a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nem de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, nem de Moisés. A gente lê, mas sem refletir. Se refletíssemos, certamente seríamos, no nosso andar, seríamos leves. O nosso sorriso seria contagiante, seria radiante. Os nossos corações seriam puros, estaríamos andando acompanhados dos anjos da misericórdia. Nós precisamos chegar a esse nível. Não aceite menos que isso, meu irmão. E os ensinamentos e o guia está dentro do Corão e da Sunna. Nós simplesmente somos alto-falantes.
Nós somos reprodutores. O que nós fazemos aqui no Mimbar é reproduzir o que Deus fala no Corão de uma forma mais profunda, mais detalhada, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina. Nós precisamos, meus irmãos, ter entre nós uma irmandade verdadeira. Quando um precisar, saber que ele pode contar com o seu irmão do seu lado, nem que seja com uma palavra. Saber que existe sinceridade entre nós. Se nós não fizermos isso, estaremos distantes. Nós rezamos, nós jejuamos, falamos que somos irmãos, mas não praticamos isso. Precisamos praticar, colocar em prática. O Islã veio para isso, para nos lapidar, para nos elevar. Não aceite menos que isso. Não aceite menos que o paraíso, não aceite menos que a felicidade, não aceite menos que o seu rosto seja radiante, o seu sorriso seja radiante. Não aceite menos que a primeira classe, meu irmão. Não aceite menos que isso. Você merece o melhor. Se você gostou desse tipo de conteúdo, quer conhecer mais sobre a cultura islâmica, me siga nas redes sociais. Assalamu alaikum.